David Hashem רואים לו אכסר בינה עוד אשר ירביצני על מלוכות ינעלני נפשי ישובר ינחני במעגלי צדק למען שמו. Pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Vamos continuar no livro de Juízes. Hoje nós estamos no capítulo 19. Estamos finalizando, o livro de Juízes. Juízes, capítulo 19. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer por essa manhã, por estarmos aqui reunidos em torno da tua palavra, que é a tua verdade. Obrigado por essa oportunidade de podermos crescer um pouco mais a partir dela. Nós queremos consagrar tudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Vamos ler alguns versículos. Juízes 19, versículo 1. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados das montanhas de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém a sua concubina adulterou contra ele, deixando-o, e foi para a casa do seu pai, em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Seu marido se levantou e foi atrás dela, para lhe falar conforme ao seu coração, e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos foram com ele, e ela o levou à casa de seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. Seu sogro, o pai da moça, o deteve, ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam, e passaram ali a noite. Sucedeu que ao 4º dia, pela manhã de madrugada, ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: fortalece teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas seu sogro o constrangeu a tornar a passar-lhe a noite. Madrugando ao 5º dia, pela manhã, para partir, disse o pai da moça: ora, conforta teu coração. Detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele, a sua concubina e seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina, e a tarde já vem chegando, peço-te que aqui passes a noite, eis que o dia já vai acabando, passa aqui a noite, e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levanta-te a caminhar, e irás para a tua tenda. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se, partiu, chegou até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Tá bom. Só para a nossa introdução. Nós continuamos estudando o período sombrio da nação de Israel, num tempo em que não havia rei e o povo fazia o que queria. É sempre bom a gente ter esse entendimento aqui, essa realidade aqui como âncora, para a gente poder entender o contexto. Tá? Não tem rei e o povo faz o que quer. Né? No versículo 1, continuando, diz assim: aconteceu também naqueles dias, ou seja, mais um episódio de dificuldade moral no meio do povo de Israel. Aconteceu naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando ao lado da montanha de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Ok, esse levita aqui não é o mesmo da semana passada, não, é outro, tá? Semana passada nós falamos sobre o levita, vocês lembram bem, estava peregrinando,
né, se vendeu lá para a casa de Mica. Esse aqui é outro levita. Nós estamos com um problema aqui com os sacerdotes, né? Com os levitas. E diz que ele estava peregrinando. E ele tomou para si uma concubina, um levita, né? Esse levita, ao invés de estar no templo, como todos os levitas, ele também está peregrinando, né? Isso aqui já é algo que não está legal, né? Está peregrinando. Geralmente os sacerdotes teriam que estar no templo, né? E a gente vê outra coisa aqui que chama a atenção, é que o levita, ele é casado, né? Ele tem a sua mulher oficial e tem aqui uma concubina. O sacerdote aqui, sobre a lei mosaica, eles tinham o privilégio de se casar, tá? Então, você olha aqui, o sacerdote está casado? Sim, tinha esse privilégio, né? E ter uma concubina também era uma coisa normal naquela época. A concubina é uma segunda mulher que não tem o mesmo status da original, certo? Lembra lá do Abraão, Agar, né, Sara, vocês lembram, né? Então a Agar se tornou concubina de Abraão, era uma escrava, mas não é a mulher oficial. O dono da serva, ele pode ter filhos com ela, mas ela nunca assume o papel de esposa oficial. Aí se chama concubina, tá bom? É estranho para essa época, mas era normal isso aqui, né? Tudo bem até agora? Agora, esse concubinato aqui não era um plano original de Deus, tá? O plano original de Deus não é concubinato, não é você ter duas mulheres. Isso começa a acontecer, começa a se desenvolver no meio do povo de Israel, a partir da influência de outros povos. Então, assim, como se Deus entendesse para onde a nação estava indo, tal, e aí Deus permitiu, não é que Deus quis. Viu a diferença disso? É igual o divórcio, né? Você vê, o próprio Deus justifica o divórcio, ele falou, pode dar carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Por causa disso, Deus abriu uma concessão de divórcio, mas não é o plano original de Deus, né? Pastor, mas eu divorciei dentro de um aspecto legal, né? Eu fui traído, tal, ok. Mas esse não é o desejo de Deus, certo? Não é a intenção de Deus que haja divórcio, mas abre-se uma concessão na época de Moisés por causa da dureza do coração do homem, porque usava alguns métodos totalmente, né, injustos para poder repudiar as mulheres. Às vezes inventava mentira, né, arranjava testemunha falsa para poder dar carta de divórcio. Maltratava as mulheres eram até apedrejadas por causa disso, né? Porque o cara, quando não queria mais a mulher, ele inventava que ela estava adulterando. Arranjava 2 ou 3 testemunhas, daqui a pouco apedrejava a mulher. Certo? Então, por causa dessa dureza de coração, criou-se o divórcio. Com a permissão, não com a vontade de Deus. Da mesma forma, o concubinato, esse ato de poder ter a segunda mulher, no meio do povo de Deus, isso era muito comum às outras nações, mas não para o povo de Deus era muito comum isso começa a surgir a partir desse envolvimento com os outros povos. Entendido isso? Você vê que no início, quando Deus faz o homem e a mulher, e ele fala, deixará, né, pai e mãe, a mulher, e se unirá a um homem. Então está falando de uma mulher com um homem, não está falando de 2, 3, 4, 5 mulheres. Então o plano original de Deus é o que deve ser respeitado. Tudo bem, para a gente poder entender? Vamos seguir. A gente vê também que essa concubina, né, que ele tem aqui, ela adulterou com ele. Adulterou. É o que está dizendo o versículo 1. O versículo 1 está dizendo que ele tomou para si uma concubina, né, teve essa segunda mulher, mas a concubina a adulterou. Certo? Vocês vão ver isso mais adiante. No versículo 2, ok? Vamos lá? Porém, a sua concubina adulterou contra ele, certo? A concubina adulterou contra ele. Então, nós temos aqui, existe um historiador, Flávio Joséfo, do primeiro século, que ele tem muitos registros, né, do que aconteceu antes, ele está mais próximo do que a gente, né? E muitas coisas que ele registrou são importantes. Por exemplo, ele dizia, uma das falas dele sobre essa concubina, que era uma mulher muito bonita,
muito bonita. O levita se atraiu, ficou atraído por ela por causa da beleza dela, aí casou com ela, né, ou teve ela como mulher, mas, apesar dele ser muito apaixonado pela concubina, ela nunca gostou dele. Esse é um ponto aqui, né? E eles viviam brigando o tempo todo, No versículo 2, o texto diz que a concubina adulterou contra ele. Percebe? Então a gente vai entender por que esse adultério aqui aconteceu. Vamos entender por que aconteceu. Porque deve ter acontecido alguma coisa, né? Alguma coisa tem que acontecer, porque senão não tem como. Porém, a concubina adulterou contra ele, deixando, e foi para a casa do seu pai em Belém de Judá. Esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. 4 meses. Né? Essa separação aqui, por causa do adultério, por causa do contexto, tornava vamos falar, reunião, né? Ou seja, reunião, não é reunião não, tá? Mas tem o mesmo sentido, né? Eles voltarem novamente, esse ato se tornava ilegal, por causa do adultério, né? Então ele não poderia trazer essa mulher de volta para o acampamento dele, mas ele queria buscar ela. O texto vai dizer, só que no meio da nação de Israel, isso não era permitido. A partir do momento que a mulher adulterou, ela era sujeita a ser apedrejada, e se não fosse, se caso acontecesse alguma coisa, porque a lei mandava apedrejar, tanto ela como o adúltero, ela não poderia retornar para o marido e nem para o acampamento. Está na lei de Deus, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 4. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 4. O que diz na lei de Deus? Então, seu primeiro marido que a despediu, não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher. Depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Entenderam? Então o certo é ele não trazê-la de volta. A partir do momento que ela adulterou, ele não poderia trazê-la de volta para o acampamento. Entendido isso? Todo mundo junto? Versículo 3. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer o contrário, né? O seu marido se levantou e foi atrás dela. Ele gosta dela, né? Para lhe falar conforme ao seu coração. Está tão apaixonado aqui o levita, que ele quer ir atrás da mulher, da concubina, para tornar a trazê-la. Essa que é a intenção. E aí ele vai nessa viagem, ele leva com ele junto um moço, né, que é um servo, e um par de jumentos com ele. E quando chega lá, que encontra com ela, está na casa do pai, ela o levou à casa do seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. Então a gente entende aqui que o levita já começou a violar a lei de Deus, porque ele foi buscar, né? E nós vimos aqui também que o pai ficou alegre. A partir desse momento que ele encontra com a concubina, e ela o leva para a casa do pai, significa que os dois já se acertaram. Tudo bem? Eles já se reconciliaram, né? Versículo 4. E o seu sogro, pai da moça, o deteve, ficou com ele 3 dias, e comeram, beberam, e passaram ali a noite. Então está tudo certo. Se reconciliou. Ele perdoou o adultério. No versículo 5, e sucedeu que ao 4º dia, pela manhã de madrugada, ele levantou-se para partir. Ele queria voltar para a sua terra, e ele era levita, né? Queria voltar para o templo. Mas o pai da moça disse ao seu genro, fortalece o teu coração com um bocado de pão e depois partireis. Convidou ele para tomar um café. Falou, se vocês viajarem, vocês vão tomar um café com a gente aqui. Só estou conjecturando, tá? Nem estou dizendo que tinha café naquela época. Daqui a pouco vai falar aqui. Versículo 6. Assentaram-se, pois, comeram ambos juntos, os 3, né? E beberam, e disse o pai da moça ao homem, peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre-se o teu coração. Aí tem uma insistência aqui do pai para eles permanecerem na casa. Vamos entender. A persuasão do pai é muito forte, né? Ele continua o tempo todo pedindo para ele ficar. Isso aqui está revelando uma fragilidade no levita. Por quê? Por causa da pressão que ele está sofrendo do sogro. Vocês vão ver que vai ser constante essa pressão para ele ficar. Aparece uma fragilidade aqui porque ele tinha um propósito original, que era voltar para o templo. A gente vai ver lá na frente, no versículo 18, isso. Tá?
O propósito dele era retornar. Ele estava peregrinando, então parece que ele quer fazer uma reconciliação com o templo, ele tem um propósito, ou seria se reconciliar com Deus. Isso aí está nas entrelinhas, mas a gente não sabe. Ele era um levita que deveria estar no templo, mas ele está peregrinando, e de repente ele casa, e tem uma concubina, a concubina trai ele pega ela de volta, mas ele tem um propósito de voltar para o templo. Mas o sogro está persuadindo ele a permanecer na casa dele. E por isso que eu disse que o texto revela a incapacidade do levita de manter seu foco espiritual. Okay? A incapacidade do homem de Deus, a incapacidade do sacerdote, a incapacidade do homem espiritual em manter um propósito e está cedendo às pressões. Então vamos ver o versículo 18. Vamos lá na frente dar um pulinho, para a gente ver qual é o propósito dele. E ele disse: viajamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor. Né? Os 3 dias vai começar a aumentar para mais tempo. Voltemos agora para o nosso versículo. Mas no versículo 6, assentaram-se, pois, e comeram ambos juntos, beberam, e disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui e alegre seu coração. Está insistindo, né? No versículo 7, porém o homem levantou-se para partir, mas o seu sogro o constrangeu a tornar a passar ali a noite. De 3 dias já foram para 5 dias que ele está na casa do sogro. Todo mundo conectado? Vamos seguindo. Versículo 8, 9. E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, está todo decidido a partir, ele está dizendo: agora eu vou. Disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, está escurecendo. E ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, ele, a sua concubina e seu moço, e disse-lhe seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia declina e a tarde já vem chegando. Peço-te que aqui passes a noite. Eis que o dia já vai acabando. Passa aqui a noite e que o teu coração se alegre, e amanhã de madrugada levanta-te a caminhar e irás para a tua tenda. Percebe isso aqui? Ele tem um propósito de retornar para o templo, de viajar em direção à sua cidade, mas o sogro está convencendo ele a permanecer mais tempo. Né? E ele está cedendo às pressões. Vamos para o versículo 10. Porém o homem não quis ali passar a noite. Parece que ele reagiu agora, né? Mas levantou-se e partiu. E partindo ele chegou de fronte de Jebus, que é Jerusalém. Agora é Jerusalém, mas antes era Jebus, cidade dos Jebuseus. E com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Está ele aqui com o seu servo, as jumentas, a concubina, viajando, retornando para a sua terra. De repente, ele passa em frente a Jebus, que hoje é Jerusalém. Jebus era o nome antigo de Jerusalém, tá? Porque nessa época aqui, ela era dominada pelos Jebuseus. Depois que ela foi conquistada por Davi, ela passa a se chamar Jerusalém. Os Jebuseus eram uma tribo estrangeira. E eles ocupavam uma porção pequena da terra de Canaã. Então eles estão ali em Jebus. Vamos para o versículo 11. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo já declinado muito dia, está escurecendo, disse o moço ao seu senhor: vamos agora, retiremos-nos a essa cidade dos Jebuseus e passemos ali a noite. Por que está de noite? Porque a insistência do sogro acabou provocando um atraso na viagem, que acabou ficando de noite, né? E viajar à noite tornava a viagem muito perigosa. Certo? Então, aí a sugestão aqui do servo é que eles, por segurança, passem a noite em Jebus. Então, a sugestão do servo levita é bem prudente naquele momento. Ele falou: não, vamos viajar à noite, vamos parar aqui. Só que os jebuseus são povos estrangeiros. A ideia que você tem é assim, né? Nós não vamos entrar nessa cidade, que esse povo estrangeiro é perigoso. Então, vamos ficar aqui, vamos seguir a viagem. Sei lá, o que é mais seguro?
entrar numa cidade de povos estranhos, né? De outras nações, ou a gente seguir a viagem e correr o risco no caminho. Mas aí nós temos aqui a sugestão do servo dele, né? Mas ele não quis seguir. No versículo 12, 13, olha o que ele vai dizer. Porém, disse-lhe seu senhor, que é o levita, não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas iremos até Gibeá. A gente sempre tem essa ideia de que o povo daqui de dentro é melhor do que o povo lá de fora. Não é? Essa é a ideia aqui. Não vamos parar aqui, vamos descansar aqui na igreja católica, pessoal. Não, Deus me livre, não vamos descansar aqui não. Mas, gente, nós vamos ficar caminhando à noite aqui nesse deserto. Não é melhor a gente entrar aqui na igreja católica e dormir lá dentro? Não, vamos andar até a gente achar a igreja evangélica. Entenderam isso aqui? Ou não? Por que nós vamos procurar uma igreja evangélica? Não, porque os católicos não vão fazer mal para a gente. Eu estou conjecturando para vocês entenderem. Eles não querem entrar em Jebus, porque eles acreditam que esses povos podem oferecer risco. Ele acredita que pode oferecer risco, ele prefere enfrentar a escuridão do deserto. Mas não sei, será que são tão ruins assim? Será que não é melhor? Sei lá, não sei. Entre perigo e perigo, vamos ver. Está na cabeça do levita. Ele está dizendo, não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel. Ou seja, não faremos nada além do nosso povo, junto com o nosso povo. Mas nós iremos para Gibeá, que é uma cidade onde tem o nosso povo. Disse mais a seu moço, vamos e cheguemos a um daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá, porque lá tem crente. Entendeu? Lá tem israelita. Então o levita não ouviu o conselho do servo. Versículo 14, 15. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim. Retiraram-se para lá, para passarem a noite em Gibeá. Graças a Deus, chegamos na cidade. O povo daqui é o povo israelita mesmo, né, da nossa linhagem. Vai dar tudo certo agora. Retiraram-se para lá para passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Uai, o que está acontecendo? Entenderam isso? O que está acontecendo? O povo não os recebeu. Né? A cidade onde estava o seu próprio povo, essa cidade não acolheu eles. Eles estão na praça da cidade lá, igual os mendigos lá. Hã? Essa atitude aqui é um pouco estranha, porque a hospitalidade é uma virtude do Oriente Médio. Você receber as pessoas, igual esse povo antigo da roça, você chega na casa deles, eles oferecem café para a gente, você tem que, né? Isso é normal. Então, da mesma forma no Oriente, a hospitalidade é uma virtude sagrada. Tem um grau muito elevado, você receber e hospedar estrangeiros. Né? Foi por isso que o Tiago e João ficaram enfesados, né, com o pessoal de Samaria, porque eles não quiseram receber Jesus. Porque era uma questão de ética no Oriente receber os peregrinos. Então, é por isso que o Tiago e João falaram, vão tocar fogo nos samaritanos, por que eles não vão receber o Senhor? Entenderam isso? Vamos para o versículo 16. Eles estão lá na praça, né? Está lá os três, mais duas jumentas, né? Sentado na praça da cidade. No versículo 16, eis que um velho homem vinha à tarde do seu trabalho, do campo, já de noite, né? E era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Ele não é nem de lá. Eram, porém, os homens deste lugar, filhos de Benjamim. Esse homem que vai aparecer aqui na cena, ele não pertence a Gibeá, cidade dos gibeonitas, da mesma linhagem do povo de Israel. Tudo certo. Levantando-se ele, pois os olhos, quem viu? O levita viu a este viajante na praça da cidade e disse o ancião. Aí o ancião vai falar assim, por onde vais? E de onde vocês vêm? Versículo 18. Aí o levita vai dizer, viajamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor. E ninguém há que me recolha em sua casa.
Né? Todavia temos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho. Há para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma falta. Esse é o diálogo entre os dois. No versículo 20, então disse o ancião: paz seja contigo, tudo quanto te faltar, fica ao meu cargo, tão somente não passe da noite na praça. Ele está dando uma advertência para eles: olha, eu vou te ajudar, vou te levar para minha casa, mas pelo amor de Deus, vocês não vão passar a noite aqui, porque é perigoso. Vocês não fiquem na praça, não. Ele já está dizendo que a cidade é perigosa. Mas a cidade não é o povo de Deus, não é o povo de Israel aqui que dá. Por que é perigosa? Os perigosos não eram o povo lá, ó, de trás dos jebuseus? Entende o que eu estou falando? Primeiro, eles não quiseram ficar em Jebus, porque acharam que o povo estrangeiro era perigoso. Agora eles estão dentro de uma cidade onde está o povo deles, da mesma linhagem, da mesma raiz. Agora esse senhor está dizendo que não fica na praça não, porque a praça é perigosa. Essa fala do ancião é baseada na experiência e de conhecimento dele. Ele conhece aquele lugar e conhece as práticas pecaminosas e criminosas da cidade. Por isso que ele disse: vão para minha casa e não sai daqui. Está entendido isso aqui? Versículo 21. Levantou a sua casa, deu pasto aos jumentos, e lavando-se os pés, comeram e beberam. Até aqui está tudo certo, né? Está todo mundo em casa. No versículo 22, estando eles alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial. Ué, mas tem? No meio do povo de Deus tem gente que é filho do Belial? O que é filho de Belial para vocês? É filho do diabo, né? Cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Mesma história de Sodoma e Gomorra, vocês lembram, né? Só que lá era anjo, né? Lá eram anjos, aí os anjos não... É a mesma situação, mas isso está acontecendo no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel. Eles viram esses peregrinos entrando, estavam vigiando, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção no versículo 22, qual é o pedido deles. Eles vão dizer: tira para fora o homem. O homem. Qual homem? É o levita ou é o servo? Um dos dois deve ser bonito, né? Eu não sei o que eles estão caçando aqui. De repente o servo é bonito, né? Atraente, né? Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Vocês já entenderam o que eles querem aqui, né? Ou vocês querem legenda? Não, né? Então a gente está vendo aqui a repetição. A mesma coisa, do mesmo jeito, mesmo formato. E o que esse texto está nos ensinando? O quanto o povo de Deus pode ser ruim, como Sodoma e Gomorra. Mesma coisa. Já pensou? Sodoma e Gomorra, Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa dos pecados. Então, o povo de Deus pode ser tão ruim quanto Sodoma e Gomorra. Essa é a instrução que está dando aqui. A gente nunca espera, né? A gente nunca espera que no meio da nossa seara a gente vai ter um tipo de problema desse, mas tem. No versículo 23, e o homem dono da casa, o ancião, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. O apelo desse homem é o seguinte: por causa do valor ético de hospedar estrangeiros, tá? Então, o argumento dele aqui não é porque ele entende que o levita, que a mulher, a concubina, os servos são sagrados. É por causa, ele está tentando aqui manter essa ética de valorização do hóspede no Oriente, que isso é muito sagrado para eles. Por isso que ele está dizendo: não façam isso, por favor. Eles estão na minha casa, não façais tal loucura. Mesma história de Sodoma e Gomorra.
No versículo 24, esse ponto aqui é terrível, porque o dono da casa vai dizer: eis que a minha filha é virgem, e a concubina dele vou-las tirarei fora, humilhai-as a elas. Uai, como assim? Não estou entendendo isso aqui, não. Como assim? Ele está oferecendo a própria filha. Que pai é esse? Qual o propósito? Ah, pastor, não pode ser nada. Não pode ser nada. É melhor cair atirando, né? Do que você entregar uma filha. E ele dá detalhes. Ele que a minha filha é virgem, e a concubina dele vou-las tirarei fora, humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem, qual homem? O levita ou servo. A este homem não façais essa loucura. Continuo a frisar para vocês que o ancião está apelando para o direito sagrado da hospitalidade, que é a prática comum no Oriente, tá? E talvez, pode ser que ele está usando esse argumento aqui para poder fazer valer, né, essa ética. Não sei, mas é meio estranho, né? Quer dizer, vai colocar as mulheres como escudo? Mas eu não li para vocês que eles falaram o homem, nós queremos o homem que está aí dentro. Mas eles entregaram as mulheres. Estão oferecendo as mulheres. E isso abre uma discussão, né? Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Eles não quiseram ouvir. Eles não estão aceitando. Então, aquele homem pegou da sua concubina. Qual homem? O levita. Ele pega a concubina e tira ela para fora. E eles a conheceram. E abusaram dela. Toda noite, até pela manhã, e subindo a alva deixaram. Você lê um texto desse, dentro da perspectiva de uma mulher, deve ser muito ruim, né? Eu nem imagino. Uma mulher, a gente não, os homens não conseguem relatar isso aqui, não. A gente não consegue mencionar isso aqui, não. A gente acha, mas só uma mulher que consegue entender isso aqui. O pai ofereceu. Estão colocando as mulheres como escudo aqui, né? O próprio levita pega a sua concubina, que é a sua mulher, tira ela para fora. Eles não pediram as mulheres. Não. Aí você vê, se a pessoa que eles querem é o servo, não seria mais barato entregar o servo? Servo é servo. Então, eles estão considerando, ele está considerando a mulher dele, e o homem está considerando as filhas menor do que o servo. Considerando o valor da mulher muito inferior a um escravo. Isso é coisa de Oriente, né? Talvez tenha mudado alguma coisa agora. Por isso que a gente precisa abrir um parênteses aqui, lembrando qual foi o pedido dos gibeonitas. Lembrando que esses gibeonitas eram do povo de Israel. Não é povo estrangeiro, não. Está acontecendo dentro de casa. Eles pediram: tira para fora o homem que entrou em sua casa para que o conheçamos. Eles querem um homem. Provavelmente são homossexuais, né? Ou não sei. Pelo menos o que a gente está vendo aqui. Talvez não, né? Mas o que foi entregue para eles? Primeiro o ancião ofereceu as filhas. Aí vem a pergunta: que tipo de pai é esse? Não dá para explicar, né? É um pai que não protege as filhas ou é um pai que não valoriza a mulher? Hã? Mas que levita é esse também, hein? Pelo amor de Deus, um sacerdote desse nem o inferno quer. Então, aquele homem pegou da sua concubina, tirou ela para fora,
deve ter jogado para fora e fechou a porta. E eles falaram assim, a gente não está fazendo nada mesmo, então, já que não tem o que a gente quer, vai assim mesmo. É isso aqui que está acontecendo. E eles a conheceram. É bom que o escritor é bonzinho, né? Abusaram dela toda noite até pela manhã. Essa é a pergunta, né? Por que entregou as mulheres? A gente está vendo aqui no meio do povo de Deus uma compreensão pervertida do valor e estima da mulher. Esse é o problema. As pessoas, eles não compreendem o valor da mulher. Aí eu comecei a entender agora por que essa mulher adulterou. Não estou dando incentivo, estou tentando explicar. Porque é fácil jogar pedra, né? É fácil jogar pedra, né? A gente joga pedra em todo mundo, a gente não sabe por quê. É igual a mulher que foi pega em flagrante adultério, para ser apedrejada. Então, julgar é fácil, mas a gente precisa entender por que as coisas acontecem. Porque tudo na vida tem motivo. Aí, se vocês quiserem um dia ajudar a pessoa, vocês têm que começar a entender a vida a partir desses parâmetros aí. Se você for aquele cara que gosta de julgar, só julgar e botar culpa, quem foi que pecou? Fulano, então vamos tacar pedra nele. Faz isso. Então, o levita aqui parece que não valoriza a mulher. Não valoriza a mulher. É melhor lutar, sair de espada nesses caras. Vão morrer todo mundo, que é melhor, pelo menos a gente guarda a nossa honra. Pelo menos no Oriente é assim, né? Vamos morrer todo mundo, mas a gente não entrega as mulheres. Mas eles ofereceram as mulheres. Não valorizam as mulheres, né? Aí quando a gente volta lá atrás, a gente vai entender porque que ela saiu de casa. Vamos ler Oséias capítulo 9, versículo 9. Oséias 9, versículo 9. Muito profundamente se corromperam. Deus usando o profeta para falar desse contexto. Como nos dias de Gibeá. Foi tão grave que foi registrado na mente de Deus isso aqui. Se corromperam como nos dias de Gibeá, os gibeonitas. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados deles. O profeta Oséias está falando aqui, usando o mesmo contexto de Gibeá para o que estava acontecendo na época dele. No versículo 26, ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. Os caras usaram e abusaram dela. E no versículo 27, levantando-se o seu senhor pela manhã, isso aqui tem outro problema. Ele dormiu. Nós estamos falando do povo de Israel, por isso que o livro de Juízes é um dos livros mais terríveis que tem na Bíblia. Mas é esse mesmo. Levantando-se, ele dormiu a noite toda tranquilo. A mulher que ele dizia que amava, que ele foi atrás dela, né, não sei o quê, pediu reconciliação, Eu acho que o Flávio José estava certo, porque ela não gostava dele, tinha nojo dele. Por causa disso aqui. Então o cara não amava, né? Era um psicopata. E ele dormiu a noite toda tranquilo. A mulher está lá sendo abusada, ele dormindo. Porque o texto está dizendo que ele levantou-se pela manhã, acordou, né? Para dormir o cara tem que ser frio. Abrindo as portas da casa, aqui vai piorar, e saindo a seguir o seu caminho, ele estava querendo sair, ele abriu a porta para ir embora, ele queria seguir sem ela. A ideia dele é essa. E vamos lembrar que é um levita, tá, gente? Esse é o problema, não é o Barrabás, não. É o cara que serviu no templo. É o sacerdote, é o pastor da igreja, esse cara aqui. Ou o cara que cantava na igreja. Esse que é o problema, e é do povo de Israel. Isso aqui é para mostrar o quão nós podemos ser terríveis, mesmo sendo igreja.
É isso que o texto está mostrando. Como nós podemos ser terríveis e malvados, maldosos, pior do que Sodoma e Gomorra. E ele saindo para seguir o seu caminho, porque para ele não está atrás dela, não quer saber o que aconteceu. Eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Você imagina, talvez ela veio caindo ali, conseguiu colocar a mão na entrada da porta. E esse líder, sacerdote espiritual, estava pronto para seguir viagem. No versículo 28, e ele lhe disse: levanta-te. Você entende isso? Ele chega, a mulher está caída lá, desfalecendo, ele fala: levanta aí e vamos logo. Puxa, podia perguntar: puxa, o que aconteceu? Pior se a gente tiver, pior você ter dentro de alguns templos alguns sacerdotes desses, que nem o diabo quer. Ué, mas está aqui, não é levita? O outro também não era, da semana passada, levita, que se vendeu lá para a casa do Mica. Então nem tudo que reluz é ouro, né? Levanta-te e vamos-nos. Porém, ela não respondeu. Por que não respondeu? Morreu. Morreu porque ela não foi simplesmente só abusada, não. Não estou falando só para entender. Ela foi violentamente espancada. Ela foi espancada e ela estava tão ferida que ela não conseguiu viver. Você já pensou você bater numa mulher para matar uma mulher? Você está doido? Essa aqui é a mulher amada do levita. E disse-lhe: levanta-te, vamos-nos. Porém, ela não respondeu. Então, levantando-se o homem, a pôs sobre o jumento morta, foi para o seu lugar. Voltou para a cidade dele. Vamos ver a intenção dele aqui, versículo 29. Chegando, pois, à sua casa, aí piorou. Dá para fazer um filme, né? Tomou um cutelo, que é uma lâmina afiada, pegou na sua concubina, a despedaçou com seus ossos em 12 partes e enviou-as por todos os termos de Israel. Não, ele é levita. Ele não é doido, não. Ele é levita. Ele é sacerdote. Ele não é doido, não. Hã? Apaixonado ele. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Aí disseram: ponderai isso, considerai e falai. Vamos, isso vai gerar um conflito, uma guerra civil depois, por causa disso. E aí encerra uma das histórias trágicas da Bíblia. Quantos querem comentar? O que chama a atenção de vocês aqui? O amor mentiroso, né? O amor mentiroso, a valorização da mulher que não existe. Não se ilude não, viu, mulherada? Volta para casa. Diz que ele falou o coração dela: volta para casa, que eu sou apaixonado por você, que eu te amo. Aí ela falou: então tá, voltemos. Acho que o pai já tinha um sentimento de proteção ali, tentando manter ela em casa, né? O instinto do pai já estava. Fica mais um pouco. Então a gente precisa rever algumas coisas como igreja. Uma das coisas que a gente precisa rever, a lição para a nossa vida, é que o fato de a pessoa ter uma posição espiritual não diz que ela é melhor que a gente. Às vezes é pior, né? Às vezes você acha que não, está protegido, né? Porque está lá está numa posição sacerdotal, né? Levita, aquela coisa toda. Então, não, jamais, né? Isso aí não podemos esperar. Então, fica aí claro. Se vocês tiverem que se apegar em alguém, se apegue em Deus. Tá?
Mas se apegue em Deus, espere de Deus. Espere sempre de Deus, porque não se iluda com palavras e tem gente que consegue ser muito malvada, né? E também a experiência de que a mulher adulterou. Quais são os elementos que levam a mulher a isso? Tá? Fica a dica para o homem, os homens, e também fica para as mulheres. Às vezes o homem que adultera, né? O que leva uma pessoa a fazer isso? Não é isso? Antes da gente julgar, é melhor a gente tentar entender. Porque... Então, existe, às vezes, as pessoas criam situações que levam as pessoas a errarem. Eu acho que cônjuge tem que contribuir. Cônjuge tem que contribuir. Porque muitas vezes é a vítima, entre aspas, da traição que cria o ambiente. Creia nisso, tá? Creia nisso. Geralmente, quem cria o ambiente é o que se diz que foi traído. Criou o ambiente. Né? Ninguém sai de casa para dizer assim, eu vou fazer coisa errada. Acho que não, né? Acho que não. A gente tem... Não sei que você for doido, né? Se você for doido, agora... O ônus é muito alto. Por isso que a gente tem que entender as pessoas e por que as pessoas fazem certas coisas. Se a gente quer ajudar pessoas, a gente tem que aprender a compreender tanto quem acusa e aquele que foi acusado. Tá? Eu aqui estou do lado dela, tá? Não estou dizendo aqui que o que ela fez está certo. Não estou dizendo isso. Mas, depois que eu vi o que ele fez com ela, eu falei, puxa vida. Você devia ter tomado 2, não um só. Estou falando como homem, tá, gente? Não estou incentivando nada disso, lógico. Não estou incentivando, mas, poxa, vocês estão com o mesmo sentimento que eu. Ué. O que é um chifre diante de uma situação que essa mulher passou? E ela fez certo, foi para casa do pai. Foi embora, né? Talvez o pai já sabia até da situação, não fica por aqui, volta para lá não. Né? Então, essa situação também de entender, né, o que acontece com as pessoas, e outra situação é compreender o valor da mulher. O valor da mulher, porque às vezes a gente acha que valoriza, mas não valoriza. Às vezes as palavras são vazias e a gente... Né? Então, assim, tem que compreender e tem que saber valorizar. Senão a gente vai voltar para esse tempo aqui, ó. Vamos voltar para esse tempo. Né? A mulher está sendo tratada como nada, menos do que um servo. Entrega o servo, o escravo é. Não por causa que não tem valor humano. Mas, não é por isso. Mas por quê? Porque eles não pediram ela. Eles estão pedindo, traz a mulher para fora. Não pediram a mulher. Eles estão pedindo os homens. Então, peraí, vocês têm que resolver de vocês dois. Não pegar a mulher que estava quieta no canto, mas não coloca, não tem nada para entregar, entrega isso aqui mesmo. Mais ou menos assim. Então, temos também que rever o valor da mulher no nosso meio. Né? Temos que entender por que as coisas acontecem. Nós temos que rever as nossas palavras, porque às vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente está falando. A gente está falando as coisas, mas na verdade a gente não vai fazer. Porque ele prometeu, falou, convenceu, mas aqui tratou a mulher como lixo. Como lixo. O abuso, a vulnerabilidade da mulher. Né? A frieza dele diante do sofrimento dela. E por aí vai. Isso escandalizou totalmente Israel. Foi muito grave isso aqui. Mas tudo parte daquele ponto. Naquela época não havia rei. O povo não estava sujeito a Deus e o povo fazia o que queria. É isso aqui. Né? Um povo sem Deus, um povo sem liderança, faz o que quer. Acha que aquilo que está fazendo está certo. Mas está aqui a calamidade do povo de Israel. Então, Juízes é uma época terrível para a nação de Israel, que está simplesmente sobre esse pilar. O povo fazia o que queria. Não é melhor você ter uma liderança? Não é melhor você estar debaixo da ordenança de Deus? É bem melhor. Eu proponho o encerramento, caso vocês não tenham nada para dizer. Olhando assim a forma como ele tratou a mulher, a gente pode, assim, suposição, né? Olhar para por que ele foi atrás de tentar reconquistar essa mulher. Existem casos onde a pessoa, cheia de orgulho, ela tenta trazer de volta só para poder destratar a pessoa mesmo naquele relacionamento. Então,
uma possibilidade de ele foi atrás dela não por amor, não porque desejava ela, mas naquele sentimento de posse, no sentido de foi infiel, mas eu quero que esteja comigo para poder tratá-la dessa forma, para poder mostrar que ela realmente é minha. Então é só algo a gente pensar assim, vendo a forma como ele teve o descaso com ela depois. Eu acho que é uma possibilidade, que é uma coisa que acontece também ainda nos dias de hoje. Então é isso aí. Você tem quantos anos? 24. Wolf, a sua capacidade de reflexão te aponta para ser psicólogo, tá? Eu faço psicologia. Né? Faz, né? Faço. Isso aí. É isso mesmo. Você conseguir descobrir as coisas nas entrelinhas é isso aí. A gente tem que cavar mais do que está vendo, né? Exatamente. A posse dele aquele orgulho, né, foi revelado através da atitude dele. Não é? Então a gente vê que homens podem dizer que amam, né? Homens podem dizer que amam, eu te amo, mas não porque amo, mas porque é por causa do sentimento de posse, né? Aí, mulherada, tá aí, ó. Eu fiquei pensando aqui o que seria a causa da morte. E eu fico pensando se a violência pelo espancamento ou se a violência é sofrida emocionalmente, que eu acredito, né, que pode também causar um desânimo, um sofrimento tão grande que a pessoa pode vir a não resistir, porque fica sem forças até para viver, né? Fiquei pensando sobre isso, que talvez o espancamento tenha sido até menor do que a violência moral, emocional que ela tenha sofrido. Pode, Lisângela, chegar nesse ponto de morte, colapsar o corpo, somatizar assim? Sim, a gente pode se entregar à situação por não encontrar mais o propósito, né? Aqui houve o que a gente chama na psicologia de um desamparo. Não só o desamparo físico, mas principalmente o desamparo emocional da parte dele. Para levar uma pessoa a óbito, tem que ser uma coisa bem... isso a gente imagina, né? Do ponto de vista de uma mulher, olhar isso aqui deve ser repugnante, né? É isso, o abuso é uma coisa terrível. Só concluindo, então, porque, assim, me colocando na condição de mulher ali, nessa situação, eu me veria, sem conseguir vislumbrar uma saída para continuar vivendo. Por isso que, somatizando a violência física e emocional, no meu ponto de vista, a emocional me levaria a não ter vontade de viver. Como mulher, nos dias de hoje, hein, ouvindo uma coisa dessa. Sim. Você vê que em algumas partes do Oriente Médio ainda tem muito isso. Mulher tratada como objeto de reprodução. Isso era tão forte na época de Jesus também. Aqui, lógico, que é bem antigo. E Jesus, ele estava restaurando a integridade da mulher, o valor da mulher no Oriente. Tem muita gente que não olha por essa ótica, né? Quando Jesus, ele poderia ter feito de qualquer forma que ele quisesse. Ele podia vir na terra do jeito que ele quisesse. Você sabe disso. Ah, pastor, mas ele tem que vir na mulher. Não, ele é Deus. Ele começa ali por Maria. Começa por aquele ponto ali por Maria, valorizando ela como mulher, né, aquela coisa bonita, né, dela ser revestida pelo Espírito Santo. Depois ele pega, você vê Maria Madalena, que era uma mulher que tinha sido endemoniada. A mulher geralmente que tinha demônio, a mulher já era depreciada demais, né, no Oriente. E ela, uma mulher que tinha demônio, era considerada louca. E a primeira mulher que viu Jesus foi ela. Ela foi ao sepulcro e viu primeiro. E quando ela foi anunciar para os discípulos, eles não acreditaram nela, não. Porque não tinha valor. E eles têm que voltar para o sepulcro para poder conferir. Para procurar, para saber. Então, ela foi a primeira evangelista. Ela foi a primeira que anunciou Jesus. Aí Deus já deu esse crédito para a mulher. Porque a primeira pregadora que anunciou Jesus foi uma mulher, Maria Madalena. Inclusive o Bispo Pinal até escreveu o Evangelho segundo Maria Madalena, né, para poder mostrar o valor da mulher. E você vê Esther, né, Débora,
E conta as mulheres, a mulher que ia ser apedrejada, Jesus. Olha o enfrentamento que Jesus fez com os caras. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Aí diz, onde é que estão seus acusadores? Eu não te condeno. Sim, ele enfrentou o sistema por causa de mulher. E ele devolve mesmo, ele devolve. A mulher que derrama bálsamo sobre ele. É o tempo todo ele mostrando o valor da mulher, lutando contra a cultura, contra o sistema da época, né, que a gente precisa aprender. É uma lição que dá para a gente aqui. Né, as mulheres que não podiam ter filhos, e ele tira os profetas mais poderosos da Bíblia dessas mulheres que não podiam ter filhos. É uma loucura. Mas é isso aí. Só um comentário também, é que é uma coisa que é muito absurda e desesperadora, é que a mulher ainda volta atrás do marido, né, do homem, porque ela tem uma sensação de que ela não tem mais para onde ir. Então, aquela situação, por pior que seja, era a única escolha dela ali que ela viu no momento. Exato. Ela voltou atrás dele. É tenso esse negócio. Se fosse fazer um filme aqui, ia ficar um filme bem pesado esse negócio. Terrível. E por fim, né, ele pega e corta a mulher em pedaços ainda. Igual um animal, né? Bispo. Tratando-a como um animal. Bispo, eu li essa passagem faz pouco tempo. E hoje, né, estudando sobre ela, ainda me resta um pouco de dúvida. Então, o ato brutal que foi cometido pelo sacerdote, ele foi um tipo de vingança premeditada. Ele já buscou ela no pai dela com essa intenção. Não. Porque quando eu li, eu fiquei com a impressão que ele esquartejou ela e enviou os pedaços para cada tribo para denunciar o que os gibeonitas fizeram a ele, queriam fazer a ele. Sim, na verdade, ele está dando um recado para a nação de Israel, tanto é que ele se preocupou em distribuir para as tribos, né, o corpo dela. Mas o recado vai ser dado para os gibeonitas também. Você vai ver que vai haver uma crise também entre Israel e os gibeonitas depois, por causa dessa violação, por causa da conduta do levita, do que aconteceu. São duas coisas que vão acontecer ali. Foi até bom se abrir esse parênteses aí, porque isso vai desdobrar numa guerra depois civil interna e uma guerra com os gibeonitas por causa disso. Mas eu não acredito que ele saiu de forma premeditada. Eu acho que ele foi se revelando no caminho. Ele saiu de cá, vou lá buscar ela para poder... Não, eu não creio nisso. Que ele saiu já premeditado para poder se vingar dela. Isso você quer dizer? Dele falar que amava, mas era mentira? Não, eu acredito que não. Eu acho que ele foi se revelando no caminho. Porque ele também nem sabia o que ia acontecer. Sim, eu fiquei com essa impressão agora que eu vi o senhor falando sobre esse versículo. Fui Teria que ser muito mal, né? Com a facilidade que ele entregou ela para ser abusada. Aí eu fui pensando, será que o plano dele... Acho que ele foi será covarde. que o pai dela já estava receoso, esperando isso, por isso ele retardava a saída deles. Não, mas aí a gente tem que ir muito fundo nisso, porque você pode perceber que é o atraso que o pai provocou nele, fez com que escurecesse. Tem a sugestão do servo, vamos seguir adiante. Ele, não, a sugestão do servo era permanecer na cidade de Jebus. Ele, não, vamos seguir adiante, vamos procurar o nosso povo. Então, assim, você vê que a história foi desenvolvendo, não foi algo premeditado. Ele não tem esse poder para poder... A fala do servo, o fato dele... Aparece um cara lá e vê eles na praça, convida para dentro de casa. Se estivesse na praça, ia ser pior. Eu não sei se seria pior, seria mais rápido, né? Então, não dá para você ter essa margem de premeditação, não. Não dá, não. Isso aí seria uma construção muito maligna e satânica. Talvez ele achava que gostava. Eu fico com a ideia dele, do rapaz. Então, eu acredito na mesma linha que ele, que como a mulher era tida como uma propriedade, ele foi em busca da propriedade dele. Só que um abismo chama o outro. Ele, como levita, deveria estar num determinado local, não deveria ter aceito o adultério. Como ele foi aceitando, ele foi colhendo as situações das atitudes dele. Eu acredito, é isso que ele falou. A intenção dele, ele achava que gostava dela. Ele achava a motivação de ir atrás dela e convencer ela de voltar.
ele tinha um sentimento dentro dele, mas que não era, na verdade, um sentimento legítimo, mas que estava sustentado pelo orgulho, pela posse, dentro do que ele falou. Eu acredito nisso. E foi revelado depois o caráter dele. Na hora de tomar decisões, você conhece a pessoa. Na hora que ele teve que tomar decisão. Fala, Helder. Vendo agora a situação toda, assim, eu penso que o pai dela, já temia por uma situação, não desse esquartejamento. De vingança. De vingança. Porém, eu acho que ele gostava dela, mas como ela traiu ele, ele foi atrás para mostrar assim para o povo dele lá. E eu acho que ele ia levar ela para lá, para poder então apedrejar ela dentro da lei deles. Como aconteceu aquilo no meio do caminho, ela já estava morta, então ele fez o quê? Ele mandou, então, igual você falou, esquartejou ela e mandou para as tribos, avisando, né, o procedimento que ela tinha feito, né? A gente imagina várias coisas, né? Mas porque já que a traição dela já era de conhecimento coletivo. Se o pensamento dele era de talvez levar lá para poder apedrejar ela e mostrar a traição, isso aí então já não poderia ser feito mais, né? Porque ela estava morta. Sim. Então ele fez o esquartejamento, né? É o pensamento talvez que ele teve, né? Na verdade, ele dá duas informações quando ele corta ela em pedaços. Ele mostra para os israelitas o que eles fizeram abusando dela, que vai provocar a ira de Israel contra os gibeonitas, que vai virar uma guerra, e ao mesmo tempo ele está mostrando também as consequências de uma mulher que fez algo errado. Ele está dando duas informações ali. Mas eu fico nessa base de que ele tinha um sentimento por ela, que levou ele a ir atrás dela, mas que esse sentimento era equivocado. Era equivocado, que foi revelado depois, quando ele tinha que tomar decisão. Eu não acredito que ele... foi premeditado, vou sair daqui e vou atrás. Não, ele tinha um sentimento por ela, ele gostava dela. Tanto é que Flávio José fala que ele gostava dela por causa da beleza e tal, demais, e ela não gostava muito dele, porque talvez ela já conhecia o caráter dele, que já revelava que não amava, tinha os excessos. Né? Porque tem homem que tem excessos. E ele fala, mas eu te amo, os excessos do homem. Eu gosto de você, eu estou te protegendo, estou te dando dinheiro aqui. E ela fala, você não gosta de mim. Entendeu? Mulher tem essas coisas, né? Mulher sabe, às vezes o cara ele tem o domínio e acha assim, mas eu estou te dando tudo, mas eu estou junto com você, o que te falta? O homem vive nesse ponto cego, né? E aí a mulher fala, não, você não está entendendo, tolinho, você não está entendendo, você não gosta de mim, porque aquilo que eu precisava você não me dá. Então, talvez é isso que fazia ela ter repugnância. Flávio José fala que ela tinha nojo dele, ela não gostava dele. Fala, Marcela. É a jovem. Uma observação que eu acho que é pertinente é que se o levita ele não tivesse feito o esquartejamento, não teria chocado a tribo de Israel. Porque eu acho que nessa época de Juízes, a maldade era tão assim, estava tão espalhada, né, entre o povo, que só saber que uma mulher foi violentada e morta, talvez não causaria tanto choque. Foi preciso... Assim, eu acho que primeiro o baque de ver as partes, uma coisa assim muito fora do comum, para depois eles inflarem ainda mais a ira de saber que aconteceu isso com ela. Então, eu acho que isso denuncia a época de que a maldade estava tão famigerada, assim, de que para chocar precisava esquartejar, não só então não chocou inicialmente pela morte, né? Foi preciso uma coisa ainda assim mais sobre-humana para chamar a atenção, porque talvez se não tivesse sido isso, ela não teria tido essa repercussão, sabe? Então acho que isso denuncia a crueldade da época, ainda mais. Na verdade, a maior intenção dele era potencializar o ódio de Israel contra os gibeonitas. A maior intenção dele era essa, dividindo partes dela para todos os lados, para mostrar o que os inimigos fizeram, ou os inimigos ou o povo interno deles fez, né? Isso aí. Tudo certo? Fala, Marcelo. Eu acho ali que naquela relação, quando ele foi traído por ela, ficou aquela lua do abandono. Quando ele foi buscar ela, ele já foi com a intenção de trazê-la de volta para alguma coisa. Por quê?
quando ela, na metade do caminho de volta, aconteceu aquilo tudo com ela, que ela estava morta, por que ele seguiu viagem com o corpo dela ainda? Poderia deixar por ali. Por tradição do Oriente. Ela era mulher dele. Não, o texto não aponta por que ele trouxe para poder mostrar para as pessoas. Não tem essa informação, não dá, o texto não te dá essa base para você falar que é isso. Vocês conjecturam, mas a gente não tem informação de texto. Eu dou liberdade para vocês falarem, vocês vão falando, mas é o que a gente acha, né? É só o que a gente acha, a gente não tem uma informação exata da intenção do coração, né? Mas é muito sólida a informação de que um cara que achava uma coisa revelou, através de seus atos, de que ele não era aquilo que ele achava e que é aquilo que ele sentia. Isso é claro, né? É um narcisista. As ações dele revelou quem ele era. Isso aí é o que mais acontece. É o que mais acontece. É igual você fala assim, ah, mas eu sou isso, mas então faz aí que eu quero ver se você faz. Aí na hora de fazer, não sabe fazer, faz errado. Na hora da prática, faz errado. A linha de entendimento não é difícil. A gente tem a liberdade de conjecturar, de achar, de pensar, mas não temos bases sólidas para isso. O que dá base é essas informações de que nós temos um cara aqui que é levita, é um sacerdote, que já está fazendo tudo errado. Amém. Então, entendeu? É legal vocês falarem assim, mas entendendo que as opiniões não são regras. As opiniões não são regras. É para a gente poder entender, mas o texto tem a sua informação. E a informação é clara, né, do que aconteceu. Tudo bem? Podemos encerrar? Vamos orar, né? Pai, obrigado mais uma manhã na sua casa, na tua presença. Nos prepara durante esse dia, para logo mais à noite. Tenhamos um culto abençoado, regado pela presença do teu Santo Espírito. Nos dê um tempo de paz, de construção espiritual. Nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. מזמור לדוד השם, רואי לו יחסר. הנה עוד אשר יביצני על מי מלוכות ינעלני, נפשי ישובב ינחני במעגלי צדק למען שמו.